Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Poxa, a gente passou um sufoco agora. Obrigado aí pelo toque aí, pessoal que está sempre acompanhando a gente. A gente tá no gogó, tirou o microfone, tava com um defeito. Realmente a gente vai ver aí, vai consertar. Assumo toda a culpa. A gente assume toda a culpa, então depois a gente vai ver o microfone, mas então vai ser aqui na garganta. Eu espero que o som esteja legal aí, esteja saindo melhor. A gente pede de fato desculpas aí, principalmente agora num tema que é tão interessante, né, que é falar um pouco dos aspectos psicológicos de Jesus de Nazaré. A gente vai falar um pouco sobre, vamos dizer, como funcionava dentro de uma interpretação, viu, pessoal? Sempre respeitando as pessoas que creem em Cristo, as pessoas que não creem, independente disso. A gente vai falar aqui do Jesus histórico, do Jesus homem, trazendo um pouco, a partir das suas passagens, a partir dos seus feitos, trazer um pouco da sua psique, como eu falei. Vamos interpretar um pouco, trazendo aqui para, digamos, para termos da pós-modernidade. Mas antes eu quero saudar todos os amigos e amigas, né? Hoje, 20 de julho, dia do amigo, véspera do meu aniversário. Amanhã é 21, amanhã eu tô fazendo 47 anos, 47. Mas hoje eu quero saudar todos os amigos das antigas, novos amigos, amigos de trabalho, as pessoas que estão sempre, para ter uma ideia, hoje se fala muito, eu quero meu amigo, aquele confidente, aquela pessoa, meus amigos que estão sempre me rodeando. Não, nem sempre. A gente também tem amigos que a gente se vê de 6 em 6 meses, que a gente de repente passa mais de um ano sem se ver, passa até mais de anos sem se ver, mas continua com a mesma consideração. Eu costumo dizer o seguinte, que a amizade, é uma frase minha, um pensamento meu, a amizade é o único bem que, com o passar do tempo, só aumenta o prazo de validade. Repetindo, a amizade é o único bem que, com o passar do tempo, só aumenta o prazo de validade. Então, um abraço a todos os amigos. Deixa eu dar uma olhada aqui, antes de começar aqui a nossa... já estamos ligadinhos, tá certo? A gente pede desculpa mais uma vez, né? Eu vou repetir a desculpa. Agora sim, agora tá com som. Pessoal, mas vamos lá, vamos aos nossos assuntos. Antes de começar o nosso assunto, eu quero dizer que a gente também tem um canal no YouTube, viu, pessoal? Quem quiser compartilhar esse vídeo, ou quem quiser compartilhar, nós temos vários vídeos interessantes falando sobre o comportamento, sobre a mente humana, no nosso canal do YouTube. Então você vai lá no YouTube, você bota Eduardo Jorge Psicólogo e você vai ver vários vídeos. Lembrando que toda quarta-feira a gente também está na Rádio Goiânia FM, no programa Sempre Juntos, com meu amigo Vilmar Gomes de Moura. Também estou, nesta quarta-feira agora, na Clínica Elo, lá em Goiânia, atendendo a partir das 10 horas da manhã. Então, querendo uma consulta com o psicólogo na Clínica Elo e várias especialidades médicas. Nós temos em torno de 20 especialidades médicas lá em Goiânia. Então, você liga 3626-2080, 3626-2080 ou 3626-6773. E querendo uma consulta com a gente online ou presencial, você liga para o 99229-0601, 99229-0601. Então, é o nosso trabalho também de consulta e consultoria. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre os aspectos psicológicos de Jesus de Nazaré. Por que eu falo Jesus de Nazaré? Sim, porque eu estou falando de Jesus enquanto homem, enquanto sua passagem aqui na Terra. Tem pessoas que vão dizer Jesus Cristo. Sim, o Cristo é a santificação, é a divindade, é o lado místico de Jesus. Então eu vou falar enquanto homem. Mas Jesus existiu, Jesus não existiu. Bem, hoje vários pesquisadores, arqueólogos, paleontólogos, historiadores, vários cientistas
eles corroboram com a existência assim, de Jesus enquanto homem, há aproximadamente 2020 anos atrás, um pouco antes, né, porque até estima-se que Jesus ele nasceu aproximadamente no século III, século IV antes de Cristo, antes da data zero de Jesus, até que chega agora a 2020, então estima-se. Então não há dúvidas entre cientistas e pesquisadores que existiu sim um homem que nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, né? A sua mãe veio de Nazaré, saiu de Nazaré para Jerusalém, então não há mais dúvida disso. Inclusive, historiadores eles falam que isso se comprova também da existência de Jesus com as escrituras dos evangelhos canônicos. Quais são os evangelhos canônicos? São evangelhos que trouxeram mais ou menos a mesma narrativa, passagens parecidas de pessoas diferentes que escreveram. Quais são os evangelhos canônicos? São os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Marcos, Mateus, Lucas e João, eu estou falando nessa ordem, porque o evangelho de Marcos ele foi escrito aproximadamente no ano de 64, 65 da era cristã, né? Já na era cristã. O evangelho de Mateus, estima-se que ele foi escrito aproximadamente no ano 70, já da era cristã. O evangelho de Lucas, que foi o terceiro evangelho a ser escrito, né, canônico a ser escrito, foi o evangelho, ele foi escrito aproximadamente no ano 80 antes de Cristo, 85, depois de Cristo, desculpa, depois de Cristo, e por último veio o evangelho de João, que estima-se também entre 80 e 100 anos após, já da era cristã. Então esses 4 evangelhos, escritos por 4 pessoas diferentes, trazem o mesmo personagem, a mesma personagem, que no caso é Jesus, esse homem que andou pela Galileia, andou por Jerusalém. Então, trazendo um pouquinho para a gente compreender como funcionou, né? Como funcionou sempre, pessoal, sempre dizendo que eu tenho limites, né? Tem pessoas que sempre têm estudos muito mais aprofundados do que os meus em relação a Jesus, a Bíblia, né? Psicólogos, teólogos, religiosos, não religiosos, cientistas, que conseguem trazer, vamos dizer, até mesmo uma interpretação hermenêutica, dessa análise psicológica de Jesus Cristo, da mente de Jesus, com muito mais profundidade do que eu. Então, eu não estou aqui para ser ousado mais do que ninguém, pelo contrário, eu falo aqui com toda a humildade, dentro do meu limite de estudo. Então, em relação à existência de Jesus, não se tem dúvidas, né? De fato, como eu falei, pesquisadores concordam que ele existiu. Se ele era Cristo, se ele era divino ou foi apenas o homem, isso vai muito de crença, vai muito da crença de cada um. Ah, não, tem gente que vai dizer, não, Jesus realmente era o Filho de Deus. De repente um ateu diz, não, ele não era Filho de Deus, ele foi apenas um homem. Tem gente que nem acredita que ele existiu, mas a gente vai trabalhar aqui com a existência de Jesus. Jesus foi filho, né, segundo a Bíblia, né, filho de José, o filho adotivo, porque Maria engravidou, um anjo veio e disse a Maria que ela estaria grávida e ela ia ter um filho, esse filho seria o Messias. É até difícil, digamos, para um noivo, com a sua noiva virgem, como mostra na Bíblia, ela de repente chegar assim e dizer, eu estou grávida. Imagina, o cara não vai acreditar muito não, mas José acreditou dentro da sua fé judaica. Jesus ele nasceu no ambiente judeu, sim. José e Maria eram judeus. O povo judeu já tinha a Torá, né? A Torá é a Bíblia dos judeus, são as escrituras dos judeus. José era um carpinteiro, a gente pode falar hoje um marceneiro, uma pessoa. Hoje o marceneiro, geralmente ele trabalha com móveis, né? Móveis planejados,
Mas na época, há 2000 anos atrás, um carpinteiro, um marceneiro, era um artista que ele pegava troncos, galhos de árvores no deserto, lá na Palestina, em Jerusalém, e ele trabalhava, ele esculpia esses galhos, né, essas árvores, e fazia dali móveis, e tinha uma percepção muito aguçada. Então estima-se que, por exemplo, esse lado do artista de José, sim, os carpinteiros eram pessoas que eram muito bem vistas, né, porque tinha essa habilidade de trabalhar com a madeira, de transformar madeira velha em móveis. Então eram, além de ser judeus, de ter uma religião que acreditava em Deus, né, que acreditava, até hoje acredita, no Deus de Abraão, era também um artista, sempre foi ligado a ações pacíficas, né? Sempre foi mais um pacifista, um observador. Então, Jesus também, como ele também foi carpinteiro, ele aprendeu a arte do Pai. Então, a gente presume, é claro, que tanto José quanto Jesus, a gente sabe que um artista, um escultor, um carpinteiro, ele consegue ter uma percepção muito mais aguçada do que a nossa, do que as pessoas normais. Eles conseguem ver o que muitas pessoas não veem, eles são mais perceptivos nos detalhes, como trabalha com a arte, trabalha sim com movimentos finos. Então a gente também presume que José passou essa arte, essa percepção para Jesus, além de ser um lar pacífico, como eu falei, uma pessoa não ligada às armas, às guerras. E Jesus foi aprendendo, digamos, essas habilidades, as habilidades artísticas, essa habilidade perceptiva. E a gente sabe que no judaísmo, e inclusive nessa época de Jesus, com 5 anos, os meninos, né, os filhos homens, eles eram colocados na escola judaica, para estudar até os 12 anos. E eles aprendiam a ler para poder ler a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Sim, eles aprendiam toda a cultura judaica, né, o respeito, a hierarquia, o respeito, digamos, aos mais velhos, as hierarquias do próprio dogma da religião. E claro, a gente acredita que Jesus aprendeu esse respeito, essa coisa mais filosófica, vamos dizer, se dedicou aos estudos. Por que se fala isso? Nós sabemos, né, tem na Bíblia que José e Maria, Jesus tinha aproximadamente 12 anos, sim, acho que já mais ou menos na idade em que os judeus consideram uma criança já na transição para a fase adulta. Inclusive, em muitas culturas, uma criança com 12, 13 anos, ela faz a sua iniciação da vida adulta. Em algumas culturas lá do Oriente Médio, aqui não. Aqui uma criança de 12, 13 anos ainda é considerada criança, né? Está iniciando a adolescência. Mas sabemos que com aproximadamente 12 anos, Jesus ele se perdeu dos pais em Jerusalém. Eles iam fazer compra em Jerusalém. E Jesus, eu não sei, de repente foi dar um rolezinho aí pela cidade. E ele se perdeu. E claro, José e Maria ficaram lá pela cidade fazendo suas compras, né? Fazendo o seu mercado, e depois foram atrás de Jesus, já que ele tinha se perdido. E quando encontraram Jesus, ele estava conversando com 12 anos com um grupo de doutores, de sábios, de sacerdotes. A gente sabe que no meio judaico existiam 4 segmentos, 4 ramificações políticas do judaísmo, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram 4 segmentos. E claro, aí quando vê Jesus e Maria e José, vê o seu filho com 12 anos conversando, né, e os doutores lá, os sábios, os intelectuais, encantados com Jesus, né? Então, presume-se, claro, que Jesus era uma pessoa que tinha conhecimento, mesmo com 12 anos, sim, teve
conseguiu apreender bem os estudos, conseguiu também, eu acho que herdar culturalmente essa herança do pai, do conhecimento, da percepção, da calma. Geralmente pessoas mais perceptivas, elas mais observadoras, elas calam mais, escutam mais, elas observam mais. E tá aí uma passagem interessante de Jesus, mostra que ele era uma pessoa, sim, uma pessoa de conhecimento, mesmo com 12 anos. Sabemos também que dos 12 aos 30 anos não há escritos sobre Jesus na Bíblia, não se sabe onde ele estava ao certo, né? Há várias suposições, há várias hipóteses, né? Diz que ele estava no deserto, diz que ele andou pelo mundo, mas aí a gente não vai entrar nessa seara. Bem, Jesus, depois de adulto, quando reaparece na Bíblia, ele demonstra vários aspectos psicológicos que a gente pode traduzir hoje nos dias de hoje, né, com termos como inteligência emocional. Ele demonstrou muita. O não preconceito, a paz, o amor, principalmente que nos doutores da lei, os essênios, os zelotes, os fariseus e os saduceus eram aqueles homens de bem, aqueles homens que eram dedicados ao sabar, né, judaico, que iam para as mesquitas, que eram aquelas pessoas ditas como, ainda hoje, homens de bens, que não se juntavam com as pessoas, com os condenados, com as pessoas impuras, com as pessoas perdidas, com os pecadores, com os ímpios. Esses eram crentes. Mas Jesus, ele se mostrou, sim, diferente. Até se fala que Jesus era um revolucionário. Muitas pessoas dizem, não, Jesus ele foi um cara transgressor, um cara que se revoltou contra os princípios judaicos, contra o Império Romano. Sim, ele era um revolucionário, mas não de guerrilha armada, não com armas, mas pelo contrário, ele fez uma revolução se aproximando dos perdidos, dos excluídos, dos marginalizados. Então Jesus foi um dos grandes, acho que um dos primeiros e grandes pensadores a lutar contra o preconceito, contra essa discriminação, principalmente das classes mais baixas, as classes menos favorecidas, das classes pobres, dessas pessoas que não eram os homens de bens na época, né? Deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Já tem um monte de gente aqui ligadinha. Deixa eu mandar aqui uma boa noite bem rapidinho aqui para o meu amigo Marcos Lima. Um abraço. Tá lá em São Paulo. Um abraço, Marcos. Meu amigo Urbano Dias Leal. Boa noite, meu amigo Eduardo. Um grande abraço do meu tamanho. Valeu, Urbano. Um abração. Obrigado. Botou aqui 10. Eliane Ferreira botou aqui boa noite. Eduardo Jorge, feliz dia do amigo. Obrigado, Eliane. Janete Cruz Albuquerque botou, olá Eduardo Jorge, olá Janete, desculpa o atraso, obrigado por vocês estarem esperando, tá certo, pessoal? Então a gente pode dizer, sim, seguramente, que Jesus, através do amor, ele quebrou essa barreira do preconceito, da discriminação em vários momentos. Para ter uma ideia, os discípulos de Jesus, né, os 12 discípulos, não eram doutores da lei, não eram os fariseus, os homens de Deus, os essênios, os zelotes, os saduceus. Pelo contrário, não eram doutores, eram pescadores, eram pessoas simples, eram pessoas mais rudes, mais rudimentares, que Jesus trouxe para aproveitar o lado bom de cada um. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus, né, muitas vezes, principalmente para aquela questão do moralismo, não, quem bebe, a bebida é do diabo, né? Claro que muita gente tem grandes problemas, muita gente já cometeu homicídios, acidentes por conta
de consumo danoso de álcool e é a droga que mais mata ainda no mundo. Aqui no Brasil é a droga que mais mata, mas o primeiro milagre de Jesus, Jesus estava num casamento na Galileia, um casamento que chegou a uma certa hora, estava com a mãe dele ainda mais, não pode nem dizer, não, Jesus deu uma saidinha, estava com a mãe junto, com Maria junto. E claro, e o casamento rolando, chegou uma certa hora da noite e acabou o vinho. Será que a turma estava bebendo? Será que a turma estava festejando o casamento? Acabou o vinho, uma certa hora da noite. Como há 2000 anos atrás, acho que a gente não encontrava tão fácil um posto de conveniência, nenhum delivery, ainda não existia delivery. Bem, Jesus, não, bem, acho que está na hora. Jesus ainda não tinha feito o primeiro milagre e ainda perguntou à mãe dele, mãe, será que está na hora? E a mãe deu o sinal de positivo e Jesus pegou os potes, né, os potes de vinho, mandou encher de água e serviu. Mandou encher com água os potes e quando serviu o melhor dos vinhos. Inclusive o anfitrião da festa de casamento, ele fez nunca, inclusive está esse relato na Bíblia, nunca eu tinha tomado um vinho com essa qualidade, mais ou menos assim ele falou, claro. Então o primeiro milagre de Jesus foi salvar uma festa de casamento, foi transformar água em bebida alcoólica, claro, em vinho. Isso mostra para quem ele veio, né? Ele não veio para os santos, ele não veio para os salvos, e veio para as pessoas comuns. Ele demonstra empatia, né? Uma outra passagem que chama muita atenção, a empatia, sim. A empatia é um dos princípios, dos pressupostos teóricos de Carl Rogers, que a grosso modo falando, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir, imaginar como o outro se sente sendo favorecido ou sendo prejudicado naquela situação. E Jesus mostrou isso muito bem quando veio a mulher adúltera, né? A mulher que tinha adulterado, né? Adulterado, vamos colocar assim, tinha saído, tinha tido uma relação extraconjugal e nessa época a condenação, a sentença para uma mulher adúltera era o apedrejamento. E claro, e muita gente até confunde, não, a Maria Madalena, não foi Maria Madalena, Maria Madalena era uma mulher da noite, uma prostituta, né? Uma meretriz, segundo a Bíblia, ou seja, uma mulher de programa, se fosse nos dias de hoje. Essa mulher que ia ser apedrejada foi uma mulher que tinha traído o seu marido, trazendo para a linguagem 2020. E claro, levaram ela lá para Jesus, levaram ela lá, aquela vergonha, chegaram lá e... Jesus, essa mulher, ou mestre, não sei como chamaram ele, mas mestre, essa mulher, ela traiu o marido e de acordo com a lei, ela precisa ser apedrejada. Já estavam prontos ali para apedrejar a mulher até a morte. E Jesus, né, essa cena todos conhecem, que Jesus escreveu algo no chão, se baixou e disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Bem, ninguém atirou, como todos nós sabemos, todos jogaram as pedras no chão, reconheceram que todos são pecadores. Ele pegou na mulher, levantou, né, de acordo com as escrituras, ele levantou a mulher que estava lá caída no chão, envergonhada. Ou seja, quem tocasse numa mulher que adulterou, uma mulher que traiu o marido, essa pessoa também estava impura, mas Jesus não se preocupou com isso. Ele foi solidário, ele foi empático, sim, sabia que aquilo ali era uma crueldade. Inclusive, a gente sabe, né, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta que o seu amado, a sua amada, seu marido, sua esposa, seu namorado, assim, seja quem for, traia a gente. Mas hoje especialistas sabem que para um casamento, uma relação chegar à traição, essa relação geralmente vem se desgastando, vem perdendo
vigor no amor, no carinho. Então, a traição já é um resultado de uma falência, muitas vezes, de uma relação. E provavelmente, Jesus tinha percebido isso e trouxe esse exemplo para nós, esse exemplo do não preconceito. Mesma coisa foi com a mulher com o fluxo de sangue, né? A famosa mulher do fluxo de sangue, que saiu no meio da multidão, ali todo mundo, Jesus andando ali no meio de um monte de gente, e ela, quando tocou nas vestes de Jesus, ele sentiu que tinha algo diferente, tanto que ele perguntou: quem me tocou? Alguém aqui diferente me tocou? E era a mulher com o fluxo de sangue. Também, se uma mulher tivesse assim, quem tocasse nela também estava impuro. Essas mulheres eram excluídas, né? Muito machista os pensamentos lá do Oriente Médio até hoje. Então Jesus também demonstra essa questão da empatia. O perdão, sim, essa capacidade de perdoar, ele demonstra bem isso, inclusive no momento da crucificação. Vou até falar um pouquinho do Jesus divino, né? No momento da crucificação ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E quando ele diz perdoa, eles não sabem o que fazem, ele não diz eles aos romanos, ou os judeus, ou os homens de bem, ou os essênios, ou os zelotes, não. Ele fala eles. Eles, a gente, como eu falei, dentro de uma interpretação hermenêutica, eles significa todos. Então, quando a gente diz Jesus enquanto Messias, quando a gente traz Jesus enquanto Messias, enquanto Salvador, então espera-se, a partir disso, que todos tenham sido salvos, porque a gente só machuca, a gente só degrada quando a gente não tem o conhecimento, a partir da nossa ignorância. Sim, muitas vezes, inclusive a maldade é uma falta de evolução, é uma falta de consciência. E provavelmente Jesus ele percebia que nós todos somos ignorantes, inclusive aprendemos errado, inclusive aprendemos a machucar, a matar, a degradar em nome do bem, em nome de Deus, muitas vezes, né? Os senhores de bem. Eu gosto muito de trazer esse exemplo. Os nazistas, né, que mataram 6 milhões de judeus, eu digo aqueles nazistas, aqueles soldados lá do exército de Hitler, todos iam para a igreja de domingo, tinham família, tinham mulher, filhos, eram pessoas de bem, mas o trabalho era matar judeus, homossexuais, negros, indígenas, entre outras pessoas aí, todo mundo que fosse diferente, e eram pessoas de bem. Então Jesus, ele traz isso, ele traz essa questão do perdão à humanidade, à nossa ignorância. E ele traz isso enquanto exemplo. Enquanto a gente trabalhar o que a gente chama hoje, a gente poderia dizer que Jesus foi um excelente professor de competências socioemocionais, ou de habilidades socioemocionais. Por quê? Compreendendo, através da empatia, a ignorância dos outros. E tanto, mesmo apanhando, mesmo ali açoitado, mesmo sendo pregado numa cruz para morrer, ele consegue perdoar as pessoas, trazendo essa herança. Quando a gente fala o Novo Testamento, o Testamento é aquilo que a gente deixa enquanto herança. Então ele deixa vários ensinamentos, vários exemplos de como a gente se conduzir no mundo. E isso fica muito, muito evidente no famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, né? Tem algumas nomenclaturas. Mas vamos lá, o famoso Sermão da Montanha, para a gente popularizar, no mais popular. Jesus ele traz até meio que um manual de conduta de como a gente deve se portar, de como a gente deve se comportar aqui na Terra, para a gente não ter problemas, vários tipos de problemas, desde inimigos, como problemas de relações interpessoais, como entre outros. E no Sermão da Montanha
ele traz duas, entre as bem-aventuranças, né, são várias. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas tem duas passagens que chamam muito a atenção e como tem a ver hoje com isso que a gente chama de habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. A gente passa a analisar isso, é bem interessante, porque uma pessoa mansa, sim, uma pessoa mansa, uma pessoa não violenta. O manso é aquela pessoa que não é não violenta, não reacionária, não reativa, que não agride, aquela pessoa que não estoura. Geralmente as pessoas mansas têm muito mais chances nos relacionamentos, relação a dois, na família, né, na aceitação da família, no bom convívio com a família, no ambiente de trabalho, sim, no mundo corporativo, as pessoas mansas, apesar que hoje está na moda, a pessoa agressiva, a pessoa que vai lá, a pessoa dinâmica, bem, tá todo mundo aí dinâmico, agressivo e estressado. Hoje nós sabemos, sim, que as pessoas mansas, manso não quer dizer inerte, não quer dizer molenga, não quer dizer preguiçoso. Manso no sentido da não violência, no sentido da não agressividade. Bem, até mesmo sendo agredido, até mesmo sendo injustiçado, e a pessoa continuar com a sua mansidão. Manso nesse sentido. Então, sim, a gente pode dizer hoje em dia que os mansos herdam a terra em vários sentidos, né? Sentido figurado, desde uma herança, uma pessoa que não cria problemas em casa com seus pais, digamos que seus pais tenham alguns bens para deixar para você, e com certeza você vai herdar. Vai ter muito mais chances de uma herança dos pais do que aquela pessoa complicada, agressiva, entre outros. Sim, uma pessoa mansa consegue conquistar, sim. Eu falo, herdarão a terra enquanto bens mesmo, enquanto seu espaço na terra. Tem muito mais chances, sim, de conviver bem com as pessoas e com o mundo. E bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Sim, sim. A pessoa que de fato prega a paz, pacifica, busca a paz, sim, mesmo no momento de conflito, mesmo no momento que hoje, talvez nos modelos narcísicos, eu digo nos nossos vícios culturais narcísicos de hoje, a gente, no momento de conflito, no momento que ou é insultado, ou recebe um desaforo, a gente tende a partir para cima, a gente tende a partir para o conflito. Mas tem as exceções, era para ser a regra, mas essa exceção, sim, as pessoas que sim, de fato, mesmo sendo insultados, mesmo sendo contrariados, mesmo sendo injustiçados, não partem para o conflito, principalmente o conflito agressivo, que a gente chama de confronto. Então, pessoas, sim, que vivem, claro que essa paz precisa ser primeiro uma paz interior. Quem agride nunca está em paz. Quem agride, quem xinga, agride verbalmente, fisicamente, quem tem essa questão do ódio aí muito presente, não está em paz. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque de fato serão chamados filhos de Deus. Mas a gente precisa ter essa paz interna. Através de quê? Da empatia de Jesus, sim, da inteligência emocional, desenvolver essas habilidades socioemocionais, né, trazendo para uma linguagem do século XXI. Então, não faz sentido eu dizer que sou cristão. A cristandade, a filosofia cristã, né, não o cristianismo. Tudo que é ismo, a gente, claro, na área médica, tudo que é ismo remete à doença, né? Machismo, feminismo, cristianismo, isso, tal, tudo. Mas a filosofia cristã, sim, ela traz, de fato, meio que uma conduta, um manual de conduta de como devemos viver sem grandes conflitos, sem grandes problemas, sim, sendo admirado, encantando. Inclusive,
O próprio Jesus, né? O próprio Jesus ele trazia também a questão da humildade, dessa consciência, desse lado humano. Ele poderia dizer, né? Então trazendo Jesus enquanto Cristo, enquanto divindade, ele poderia dizer o seguinte: eu sou o filho do homem. O filho do homem lá de cima, ele dizia, eu sou o filho do homem, mas ele dizia o filho do homem José, se referia a José. Mas ele poderia dizer, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho dos reis, eu sou o príncipe da terra. Mas não, ele se colocava como filho do homem. Sim, teve uma vida muito humilde. Ele não chamava os discípulos de discípulos ou servos. A gente que quer, hoje em dia, os gurus da vida, né, querem discípulos. Eu quero. O próprio Freud queria Jung como seu discípulo, mas Jesus, ele trazia o seu lado humano, inclusive na raiva, no momento em que ele perdeu a paciência e ele virou mesa lá no templo, quando ele chegou e estavam os mercadores no templo, né, quando ele teve um ataque de fúria. Em algum momento também no deserto, de acordo com a Bíblia, ele foi tentado pelo demônio e ele disse: afasta de mim esse cálice, Pai. Então ele se colocava enquanto humano. Quando ele disse: poxa, faça que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, do Pai, e não a minha, nessa passagem bíblica, ele traz a sua condição, mesmo sabendo dos seus milagres, mesmo sabendo, sim, uma pessoa, um sábio, ele tem consciência de que ele é sábio, mesmo tendo consciência de que precisa ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, trazendo um termo socrático, né? Só sei que nada sei. Mas o sábio, ele tem consciência de que sabe. Jesus tinha esse encantamento, ele sabia que tinha essa habilidade de persuasão. Persuasão, sim, devia ser muito bom nas suas palavras. Estou falando Jesus homem, na sua oratória, nas suas colocações diferentes, reflexivas. Então se mostrava um homem, sim, de fato sábio, um homem nobre, um homem íntegro e ético. Inclusive, em dois momentos que dizem assim, não, mas Jesus, ele adivinhou, né, usou seu poder para, de repente, adivinhar que Pedro iria negá-lo por 3 vezes antes do galo cantar. Claro, evidente, a gente pode até trazer para uma interpretação, como eu falei, uma pessoa que tem uma percepção mais aguçada, mais apurada. Claro que Jesus sabia com quem estava se metendo. Quando ele entrou lá com um burrinho, com os ramos, em Jerusalém, com uma multidão, até se questiona, né? Poxa, Jesus, será talvez que se ele tivesse mais velho um pouquinho, com 33 anos, o cara é jovem, o cara é cheio de autoconfiança. Até se diz, né, claro, para Jesus homem, será que se ele tivesse com mais experiência, com 40, 50 anos, ele iria mexer tanto assim com o exército romano? Será que ele iria cutucar a onça com vara curta? Bem, mas, claro, estudiosos da Bíblia dizem que isso era necessário, ele passar por isso. Ele passar por toda essa situação. Mas ele sabia que se fosse pego, Pedro iria ter que negá-lo. Pedro, que era o mais próximo, o pescador, aquela pessoa meio afobada, né, que inclusive Pedro arrancou a orelha de um centurião quando Jesus foi preso. Mas ele provavelmente, ele sabia que Pedro precisava negá-lo, porque senão ia morrer também. Negarás por 3 vezes antes que o galo cante. Isso era previsível. Qualquer líder ia dizer, me negue. Você precisa me negar, senão tu vai junto comigo. Então se salva. E uma outra situação também que demonstra, pelo menos enquanto homem, uma percepção muito aguçada de Jesus, é a situação da traição de Judas. Na Santa Ceia, os 12 apóstolos, e Jesus diz, né, nesse momento da ceia, bem, esta noite eu serei traído.
um de vocês irá me trair. Será que Jesus adivinhou ou usou seus poderes para isso? Hoje nós sabemos que há várias técnicas que a gente pode perceber. Por exemplo, se eu tenho 12 amigos, se a gente tem aqui, vamos trazer para os dias de hoje. Se a gente tem 12 amigos íntimos que estão andando todos os dias com a gente, estão sempre ali trazendo, a gente passa a conhecê-los bem. A gente passa a conhecer comportamentos, olhares, a fala. Quando um desses amigos fez alguma coisa de errada com a gente, quando ele vai trair a gente, é natural que qualquer pessoa ela mude o comportamento, a forma de olhar. Jesus deve ter percebido isso em Judas. A pessoa não olha nos olhos, fica mais calado, mais desconfiado. Ele devia estar percebendo, opa, esse cara não está legal. E claro, como Jesus já era um cara conhecido, já era uma pessoa altamente conhecida, inclusive pelo Império Romano. Bem, então estava mais ou menos assim, meio que já presumido, como o próprio Jesus disse, né, já estava escrito aí dele ser procurado, dele ser perseguido. Então são alguns aspectos psicológicos de Jesus, a capacidade de perdoar, o não preconceito, sim, o amor, esse amor mais ágape, né? O amor, que nós temos 3 tipos de amor, né? Nós temos o amor eros, o amor filia e o amor ágape. O amor eros é o amor que a gente chama da paixão, do carnal, do desejo sexual. O amor filia, né? Filia vem de filhos, de filho, desse parentesco, esse amor que a gente tem com o irmão, com o pai, com a mãe, com amigos, esse amor do afeto, não sexual. E tem o amor ágape, que é esse amor universal, amar as pessoas com os seus defeitos, amar o ser humano, mesmo odiando o mal, mesmo odiando as injustiças, mas eu não odeio os humanos. Então, quando a gente consegue separar, eu odeio o mal. A gente pode até dizer, num termo bíblico, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Se a gente consegue também ter essa compreensão da ignorância das pessoas, das limitações, do contexto cultural, a gente aprendeu, sim, que heróis são aqueles que vencem batalhas, que são aqueles que matam, são aqueles que conquistam territórios. A gente aprende isso culturalmente. A gente aprende a se amar, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, depois os outros. E Jesus, ele traz um contexto totalmente contrário. Eu e Jesus, Jesus comigo, agora aceitei a Jesus, e Jesus é o meu noivo, e agora o mundo é ruim, as pessoas estão perdidas, é um monte de gente safada, e só eu e Jesus. Imagina, todo mundo, Jesus, glória a Jesus, Jesus não ia aguentar não, ia dizer, para um pouquinho, eu estou de saco cheio aqui, desculpa a palavra, ama uns aos outros, assim como vos amei. Inclusive ele coloca isso como um novo mandamento, porque nos 10 mandamentos das tábuas de Moisés, tinha amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e diz, eis que vos dou um novo mandamento. Ama uns aos outros, assim como vos amei. E é interessante, trazendo para um aspecto psicológico, né, o mandamento antigo, o mandamento das tábuas de Moisés, diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Vamos imaginar uma pessoa com depressão, uma pessoa num quadro depressivo. A pessoa não tem amor. A pessoa quer morrer, a pessoa está se destruindo. A depressão é um sentimento autodestrutivo. A pessoa não se ama. Pelo contrário, a pessoa se odeia, se lamenta, tem pena de si mesmo, então não tem amor por si. Talvez Jesus sabiamente tenha corrigido isso aí. Bem, um cara com depressão, como é que ele vai amar os outros como a si mesmo, se ele não está se amando? Aí Jesus diz, ama uns aos outros assim como vos amei. Mesmo que eu esteja mal-humorado, chato, com depressão, irritado, o trânsito hoje, meu time perdeu, eu vou continuar amando as pessoas.
Ele traz isso enquanto ensinamento. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Já tem um monte de gente aqui ligadinha. Antes de terminar aqui, Eliane Ferreira, Janete Cruz botou aqui um coraçãozinho. Ana Celda, minha amiga, boa reflexão. Feliz Dia dos Amigos. Obrigado, Ana Celda. Um abraço para você e toda a família. Maria Aparecida, olá, boa noite, Eduardo. Manda um abraço para Ferreiros. Eita, Ferreiros na zona da Mata Norte. Um abraço a todos que estão ligadinhos aí em Ferreiros, que escutam a Rádio Goiânia FM. Eliane botou aqui verdade, aplaudiu as nossas reflexões. Janete Cruz de Albuquerque botou aqui, você hoje está falando do maior personagem que a história já teve. Aliás, tem, sim, Janete. Jesus é a maior personagem da história, tanto que 1/3 da humanidade é de fé cristã, é da religião cristã, ou seja, aproximadamente 2,3 bilhões de habitantes, ou seja, 2 bilhões e 300 milhões de habitantes no mundo se dizem da religião cristã. Então, sim, o maior personagem é o homem que transformou o mundo. Um homem que trouxe, sim, enquanto herança, claro, eu não estou falando de cristianismo, eu não estou falando desse lado doentio da religião, desse lado que mata, desse lado que julga, que traz o preconceito, que é o contrário do que Jesus falou. Desse lado do dogma, que faz a gente condenar, julgar e já condenar o outro. Você é pecadora, você é pecador, você é impuro, você está perdido. Jesus estava sempre no meio dos perdidos. Volto a dizer, Jesus não estava no meio dos doutores da lei. Ele estava no meio dessas pessoas. Porque, inclusive, eu tenho um pensamento que é melhor você surpreender como pecador do que decepcionar como santo. São os santos que decepcionam. São aqueles que dizem, ungidos, escolhidos, eu sou aquele que o varão, que Jesus trouxe o galardão. Bem, cuidado com essas pessoas. É melhor os pecadores. Tanto que Jesus, ele fala isso, ele falou com clareza que os publicanos e as meretrizes precederão no reino dos céus aqueles que dizem Senhor, Senhor e batem no peito com muito orgulho, que dizem Adonai, Adonai. Então, os publicanos e as meretrizes. Traduzindo isso, as prostitutas, as meretrizes, e os cobradores de impostos, que são os publicanos. Ou seja, uma prostituta, uma mulher de programa, ela tem mais chances, ela vai entrar no reino dos céus primeiro do que eu. Que de repente vou lá todo domingo para a igreja, e vou lá e rezo e oro e tal. Então, uma prostituta, de acordo com Jesus, tem mais chances de entrar no reino dos céus do que nós, homens de Deus. Olha lá dentro aqui. Verdade, todos somos filhos de Deus. Ela botou aqui a Eliane Ferreira, botou aqui um aplauso. Meu amigo Manuel, meu amigo e tio, né? Amigo, a gente não procura, o coração escolhe. Exatamente. Eu digo que os amigos são as nossas famílias escolhidas, né? Exatamente, o coração escolhe. Janete, ela botou aqui, dia próprio para falar de Jesus, dia do amigo. Oh, valeu, Janete, obrigado mesmo. Pessoal, que a gente possa refletir. Eu vou, só para terminar, sempre lembrando, vocês podem discordar dos meus pensamentos, podem concordar, que a gente possa pensar juntos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cacá Nascimento, meu amigo Cacá, tá aí também, o guru da comunicação. Cacá, breve a gente vai juntar aí nossas forças aí para a gente tentar trazer novidades aí para a comunicação de Pernambuco. Tá bom, Cacá? Marcos Lima também botou aqui, boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de terminar
a nossa live. Tem um monte de gente aqui ligadinha, vamos ver. Opa, não está respondendo? Vamos lá, vamos ver aqui. Alguns comentários. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode trazer aqui, tá certo? Aproveitar esse restinho aqui da live. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá, descendo aqui. Marcos Vinícius também botou aqui, boa noite, um abraço, grande Marcos, obrigado aí, um abraço para você e toda a família. Só para a gente encerrar, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem foi que acompanhou a gente. De vez em quando dá uma travada aqui. Silêncio. Vamos ver aqui. Porque está demorando de fato um pouquinho aqui. Hoje está... E sempre lembrando, pessoal, a gente está aqui, a gente falou um pouco do Jesus enquanto uma personagem, enquanto homem, né? Enquanto independente disso. Mesmo se você é cristão, eu digo, pense sobre a filosofia de Cristo, a filosofia cristã. Se você é ateu, se você não acredita, eu aconselho sim também a seguir a filosofia cristã, sim, porque ele de fato ensina a gente a como ser ético, como ser uma boa pessoa. Ele traz, sim, eu considero o Sermão da Montanha. Inclusive eu estou até lendo esse livro aqui. É um dos livros que eu estou lendo, o Sermão da Montanha. Ele traz passagem por passagem, uma interpretação também muito rica aí de como a gente pode compreender. A gente lê o livro, dá vontade até de sair da religião, dá vontade de rasgar todos os dogmas religiosos. Inclusive o Sermão da Montanha, ele faz uma crítica aos dogmas, aquilo que é destrutivo, aquilo que de fato faz a gente ficar alienado, escravo do dogma, tá certo? Mas deixa eu ver aqui só para a gente encerrar, deixa eu... Tá aqui, vamos ver. Deixa eu ver se agora vai, tá aqui. Vamos lá, pessoal. Um abraço, como eu falei, meu amigo Cacá Nascimento, Humberto Barbosa, estamos juntos aí com a turma aí em Goiânia. Viva Oswaldinho, viva Eduardo, doutor Alcides. Aí estamos juntos, Betão. Solange Barbosa também está lá em São Paulo, um abraço. Meu brother e amigo, irmão Adalberto Júnior, Manuel lá em Rio Doce. Manuel, a gente precisa conversar, Manuel. Fernanda Santos, um abraço, Fernanda. Tamires Carla, um abraço também para você. Claudiana Albuquerque, também da nossa produção aqui, está aqui ligadinha com a gente. Alzenir Dantas, um abraço, Alzenir. Janete Cruz Albuquerque, Conceição Rodrigues, meu amigo Djalma Andrade, grande baixista aí na capital paraibana, em Jampa, em João Pessoa. Um abraço de Djalma a você, o Joneri. Minha amiga Viviane Santana, lá da rua, né? Nira Campos, de Goiânia. Ana Celda Leite, aqui também de Paulista. Esther, meu amigo Esther Stipe, né? O nosso grande Esther, um abraço para você, para o Reinaldo. Da Stipe Costelaria. Inclusive tem aqui na PE 22, né? Meu amigo Urbano, um abraço para você, sua mulher Cláudia. Charlene Silva, um abraço para você também. Meu amigo Fernando Figueiredo, um abraço para você e toda a turma aí, a Cássia, os Pirralhos aí em Goiânia. Jocilene Jô também tá ligadinha, também de Goiânia, não é isso? Hã? Da faculdade, da FADIMAB. Um abraço aí pro doutor Alcides e companhia. Marcos Lima, lá em São Paulo, também ligadinho com a gente. A Ana Cláudia, um abraço, Ana Cláudia. Acho que foi aniversário dela hoje, um abraço para você, parabéns. Lindinaldo Alves, grande Nen, tecladista da banda de Petrúcio, um abraço para Nen, Xuxa, Djalma, Murilo,
Monteiro, a galera todinha, Maurício, Petrúcio, Vercinho, Rinaldo Lucena aí, também músico e motorista. Um abraço aí, Carol Line, filha do meu amigo J. Júnior, grande comunicador. Andréa Cristina, também terapeuta, aí também dançarina. Um abraço para você, Andréa, toda a sua família. Elaine Ferreira, meu amigo e psicólogo George Hamilton, a gente se formou junto, aí também um dos grandes psicólogos que nós temos aqui no nosso estado, também é uma referência para mim, George. Maria Aparecida, o grande Tiaguinho Rodrigues, né? Tiaguinho aí de Gravatá, um abraço para você, para a turma de Gravatá aí todinha aí. Jefinho CDs também, um abraço. Então, pessoal, a gente vai estar todas as segundas, como a gente sempre falou, estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. Hoje atrasou um pouquinho, nós tivemos um pequeno problema aqui com o microfone, mas a gente vai já corrigir isso aqui. Na próxima segunda estaremos de volta e quarta-feira no programa Sempre Juntos com Vilmar Gomes de Moura na Rádio Goiânia FM. Sim, pessoal, quero aproveitar também e mandar um abraço para minha amiga professora Lorenza Lemos, da Uninasal, psicóloga. Fui convidado nessa quarta-feira agora, das 8 às 9 da noite. A gente vai estar no Instagram da Uninasal, fazendo uma live palestra falando sobre saúde mental e bem-estar para os alunos da Uninasal. Então vai ser a minha primeira palestra através do Instagram junto com a professora Lorenza. Então vamos falar sobre saúde mental e bem-estar para os alunos da Uninasal nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Um abraço. Pessoal, então a gente fica por aqui. Obrigado mesmo. Pensem, reflitam. Quem puder, compartilhe esse vídeo, tá certo? Psicologando com Eduardo Jorge.